Olá, eu sou o Danilo Terim e esse é o canal Espiritualistas Livres. Hoje trago a vocês um tema que eu creio que vai clarear a mente de todos. Espírito obsessor, saiba como afastá-los de sua vida. Entender os principais tipos de obsessão espiritual ajudam a lidar com a perturbação e evitar que ela aconteça. Em O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, questão de 456, Allan Kardec pergunta aos benfeitores se veem os espíritos tudo o que fazemos, e a resposta é a seguinte: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam, cada um, porém, só vê aquilo que lhe dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. E na questão seguinte, número 457, pergunta-se: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é categórica. Muitas vezes chegam a conhecer. O que desejareis ocultar de vós mesmos, nem atos e nem pensamentos se lhes podem dissimular. Se os espíritos nos veem e conhecem nossos pensamentos, na questão de 459, Allan Kardec pergunta-se se influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta nos faz pensar. Muito mais do que imaginais. Influem em tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Sendo assim, todo mundo está suscetível à ação de um espírito. Se a ação é boa, a influência é de um bom espírito, e se ela é má, é fruto de um espírito mau. Aqui chamamos de um espírito obsessor. Os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para que soframos com eles mesmos. Sofrem por serem de uma ordem inferior e de estarem afastados de Deus. O Livro dos Espíritos, questão de 465. Espírito obsessor. O que é uma obsessão espiritual? Todos nós sofremos influência dos espíritos, assim como das pessoas que convivem conosco na Terra. No mundo físico, encaramos a influência e a imposição dos outros de forma natural. Mas quando referimos à influência externa dos espíritos desencarnados, sentimos medo. E isto demonstra que somos sensíveis a estas ocorrências. Quando assistimos filmes de terror, por exemplo, vendo histórias repletas de manifestações sobrenaturais, despertamos para este mundo fantástico, com a conotação de violência e de que não poderemos nos defender desses agentes das sombras e da morte.
A obsessão espiritual nas telas é, de certo modo, um retrato um pouco distorcido do que acontece na vida real. Mas é um fato verdadeiro. O obsessor é um espírito inclinado a fazer o mal. E ele aproveita dos nossos próprios desequilíbrios, maldades e má conduta para nos influenciar a permanecermos nelas, para que sintam conosco o prazer materiais que muitas vezes são insaciáveis e perturbadores, levando-nos a perder a paz. Definimos, portanto, como obsessão, conforme assinalada na segunda parte, no livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o domínio de alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Este domínio pode ser de forma simples, com influenciar os pensamentos até os complexos processos de subjugação física da vítima, o obsediado. Como os espíritos podem nos fazer mal? O espírito obsessor é zombeteiro, cruel, malicioso e inconsequentemente. Com essas características e seu poder de influenciar, ele pode provocar grandes constrangimentos na vida do obsediado e até mesmo nas pessoas próximas a ele. Como Allan Kardec esclarece, o livro dos Espíritos, os espíritos se comunicam, principalmente por meio de seus pensamentos. Os espíritos obsessor, dessa forma, interfere negativamente nas ideias dos encarnados, causando certo sofrimento ao indivíduo e fazem que com ele seja influenciado a cometer atos maléficos. A intensidade dessa influência espiritual pode ser baixa, média ou alta. Nos casos mais graves, o obsediado pode até cometer atos ridículos, mas sabem que está fazendo isso contra sua vontade, pois não perdem a consciência e com isto podem sofrer horrivelmente. O que é um encosto espiritual? Encosto espiritual é um nome popular atribuído por algumas religiões de origem afro-brasileiras ao espírito obsessor. A palavra encosto diz respeito a um lugar ou objeto em que alguém ou alguma coisa pode se encostar. E é exatamente assim que o obsessor se comporta. Ele se alimenta de baixos padrões vibracionais e se conecta aos espíritos encarnados ou desencarnados por sintonia, o que pode causar a obsessão, pensamentos e atitudes. Em todos os fenômenos de aumentada, para ela ocorra a condição de sintonia e afinidade entre o obsessor e o obsediado. Pensamentos, atitudes negativas são os grandes responsáveis pela baixa condição espiritual e vibracional das criaturas, e assim isto se constitui o principal nutriente dos espíritos obsessores. Atitudes como reclamar, criticar, julgar os outros, ser egoísta e iniciar o mal são alguns dos principais comportamentos que emanam energias negativas.
As causas são variadas e, como já passamos por muitas reencarnações, fizemos amigos e inimigos em nossas existências corporais. Por isso, a causa da obsessão, por ser quanto o espírito guarda uma queixa nossa a respeito, pode ser inveja, fraqueza moral, covardia, entre outros motivos para atormentar outra criatura. Lei da causa e efeito. Deus criou o universo com perfeição. Nada no cosmos acontece por acaso. Para todo efeito há uma causa. A lei da causa e efeito é, portanto, a lei principal dos reinos de Deus. De acordo com ela, todos os nossos comportamentos refletem consequências para o nosso espírito. Esses resultados, por sua vez, podem acompanhar os seres por outras reencarnações. Algumas obsessões espirituais podem ter causa nesta existência ou em existências passadas. Ódio extremo e desejo de vingança, por exemplo, pode ter relação com nossas ações dos espíritos em outras vidas. Ficamos aqui, espero que tenham gostado. Deixe o seu hiper like, se inscreva no canal, compartilhe e comente a sua opinião sobre o vídeo. Tenha uma boa tarde.